Seja bem-vindo, amigo ligado no Audiência Carioca. É um prazer tê-lo aqui em nosso canal. Se você está voltando aqui no nosso canal, muito obrigado pela confiança. Agora, se você está vindo pela primeira vez, eu agradeço você ter chegado até aqui e peço, se inscreva no nosso canal, porque é muito importante que todo mundo se inscreva para que a gente ofereça outros conteúdos além desse ao longo do ano e mais para frente aí. Bom, pessoal, hoje a gente abre o debate com um assunto que está sendo muito comentado nas redes sociais. A polêmica entrevista do dia 7 de maio de Regina Duarte à CNN Brasil. Realmente, esse material entrou para os anais da história da TV brasileira, de forma negativa. A opinião está dividida nos internautas. Muita gente discorda das falas, do comportamento chiliquento, vamos dizer assim, de Regina ao final da entrevista. Agora, tem outras pessoas que acham que a CNN Brasil não foi bacana. Afinal de contas, quem está certo? Regina, CNN Brasil? Enfim, vamos colocar alguns pontos na mesa e tentar decifrar o que foi de bom senso e o que passou do tom. Se é que houve ali alguma coisa que foi de bom senso. Bom, pessoal, primeiro ponto que eu acho que a gente tem que destacar é o bom trabalho do repórter Daniel Adjunto em ter conseguido esse material exclusivo de Regina Duarte falando ao vivo na CNN Brasil. Ponto do Daniel. Foi mérito dele, ele correu atrás, ele conseguiu conversar com a equipe da Regina Duarte, que estava em Brasília. Regina, para quem não lembra, estava em São Paulo durante toda a pandemia e acabou retornando à capital federal, atendendo a um pedido de Jair Bolsonaro, que não estava gostando nem um pouco dela afastada do governo nesse momento. Então, Daniel foi lá e conseguiu esse trabalho. Ponto para ele. Outro ponto que eu acho que é preciso destacar é que Regina sabia que estava ao vivo, que participaria ao vivo do programa CNN 360 Graus com Reinaldo Gotino e Daniela Lima. Portanto, não foi pego de surpresa. Aceitou participar de um programa ao vivo e a gente sabe que no ao vivo tudo pode acontecer. Um outro ponto importante. Não é de bom tom que um jornalista combine com o seu entrevistado o que ele vai perguntar e o que não vai perguntar. Isso é claro. Óbvio, não podemos deixar de desprezar que, às vezes, na negociação de uma entrevista, o entrevistado avisa de antemão de alguns assuntos que ele não quer ser perguntado. Cabe ao jornalista saber se quer ou não dar continuidade àquele trabalho. Também é preciso deixar claro que o entrevistado tem métodos e maneiras próprias para se dizer que, olha, não quero falar sobre esse assunto. Foi perguntado no ao vivo, no gravado, olha, repórter, não quero falar desse assunto. Regina Duarte, por exemplo, não usou esse bom senso, digamos assim. Vamos então destrinchando outros pontos, a começar pelas declarações polêmicas, que eu lamento muito. Regina mostrou um total desapreço pela história, pela triste história da ditadura militar no Brasil, que matou muita gente e por tortura. Regina minimizou durante a entrevista esse fator, tentando inserir esse tipo de morte, comparando onde a vida à morte. Um argumento muito fraco, na minha opinião, e pior, além de ser fraco, insensível à dor das famílias que estão aí até hoje, muitas delas, esperando uma resposta de onde estão os seus parentes vítimas da ditadura que sequer vão encontrar o corpo um dia. Então, acho que Regina mostrou um desapreço pela história do país, o que é muito grave para uma ministra da Cultura. E ela tenta minimizar com um tom musical, né? Cantando a música da seleção brasileira da Copa de 70, como se cantar fosse minimizar o lado ruim que o Brasil tem em sua história. Lamentável, um desrespeito, uma total sandice dentro de uma entrevista. O próprio Daniel Adjunto, para quem está assistindo ali, percebe que não faz nenhum sentido aquilo, né? E pergunta para ela, não lembro se foram essas palavras, mas ele questiona, secretária, vidas se perderam por tortura. E ela acha tudo muito natural. E por fim, a polêmica, a participação da Maitê Proença dentro do programa. Vejam bem, para mim aí é o ponto mais grave da entrevista, jornalisticamente falando, tá? Eu não tô tentando desprezar essa parte aí da ditadura, que sem dúvida é uma sandice por completa da Regina Duarte, que mostra que não tem menor gabarito cultural para assumir a vaga que está tendo em mãos, né? Aliás, nosso país passa por um momento como esse delicado de política porque não há cultura, e acho que a Regina Duarte é um símbolo disso. Jornalisticamente falando, o fim
da entrevista é o show de horrores, né? É um piti desnecessário, digno de cena de novela das 8. Primeiramente, porque Regina sequer ouve o que Reinaldo Gotino e Daniela Lima têm a lhe dizer dos estúdios em São Paulo. Aliás, ela tentou, inclusive, minimizar a participação dos dois jornalistas, o que eu, sinceramente, discordo, porque se não fossem os dois que fizessem a pergunta, caberia ao Daniel Adjunto a fazer a entrada do vídeo, a passagem do vídeo, e ela teria que responder ou não responder, que também era um direito dela, de qualquer maneira. Então, sinceramente, a Regina, nesse ponto, eu não entendi aquele show de horrores dela. A confusão se deu porque não há, né, um vídeo desenterrado, como Regina Duarte falou. Até porque a Regina Duarte sequer recebeu um vídeo da Maitê Proença. O que a Maitê fez foi escrever uma mensagem em seu Instagram, há 2 meses atrás, quando Regina tomou posse do Ministério da Cultura, reclamando do uso da imagem dela, da imagem da Maitê, e uma possível aprovação de artistas com Regina Duarte. Portanto, não existia um desenterrar de mensagens. E Regina sequer deu a oportunidade que os jornalistas esclarecessem que esse vídeo era novo, que era atual. Ou seja, ela fez uma confusão por completo e não teve nem a humildade de ouvir as pessoas para entender que estava equivocada. Aliás, o comportamento da Regina é um comportamento muito próximo do que o governo Jair Bolsonaro tem tido nos últimos tempos, né? Que é ignorar a imprensa e sequer dar a oportunidade de que os jornalistas possam se fazer entendidos para que se decida responder ou não. É o que eu repito e já disse aqui em outra oportunidade. Responder ou não é um direito do entrevistado. Mas eu acho que o mínimo que se pode fazer é ouvir o que se quer perguntar para depois tomar a decisão. Fato que Regina Duarte não fez. O que eu lamento muito nesse material todo é que muita gente hoje em dia quer falar de jornalismo sem sequer entender o que pode, o que deve e o que não pode acontecer. O que não pode acontecer é aquele show de horrores. Aquilo ali, aquele ataque de piti, não tem a menor condição. Não tem a menor condição de acontecer. Agora, a Regina também tem que entender que ela não vai participar de uma entrevista para ouvir tudo que ela quer. Ela está num cargo público, ela não está no cargo da novela das 8. Aliás, aquela participação final da Regina foi digna de novela das 8, né? A cena em que ela diz que os jornalistas de São Paulo, o Reinaldo e a Daniela, estão com um cemitério nas costas, é um show de horror, um show de horror. Parecia a Helena revelando ao Atílio que o filho dela, o Marcelinho, era filho dela com Atílio e não do Marcelo com a Eduarda, sua filha, em Por Amor. Um show digno de horror, horror, horror. Vou deixar claro que eu acho que a CNN Brasil merece críticas, sim, à sua programação, em alguns tons que tem dado em algumas abordagens, especialmente políticas, mas eu acho que nesse caso, Regina Duarte, eu acho que a CNN Brasil fez o que deveria ser feito. Ela convidou a entrevistada, a Regina Duarte, fez as perguntas que, na minha opinião, todas pertinentemente cabíveis e esperava ou não ter as respostas da maioria das entrevistas. Agora, é verdade que quando ela escolhe por fazer ao vivo um tipo de entrevista como essa, ela paga um preço e está pagando preço agora. Mas não vi, sinceramente, nenhum erro técnico da CNN Brasil. E eu fico a me perguntar o que faz uma profissional do gabarito de Regina Duarte se expor a tamanho ridículo em rede nacional. Talvez nem ela mesma tenha essa resposta. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do Audiência Carioca. Eu quero a sua opinião, eu não quero que a gente fique limitado a só eu falar, eu quero que você use o nosso espaço aqui, comente no nosso canal no YouTube se você concorda, se você discorda, se você acha que a CNN Brasil está errada, se a Regina está errada, enfim. Vamos ampliar esse debate, fique à vontade para comentar aqui no nosso canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!